Amém. Boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos à nossa live do Sol da Terra Noroeste, aqui no Roosevelt. Queremos começar esse momento orando e agradecendo a Deus por esse momento. Senhor Deus, Pai, te agradecemos por estar na Tua presença, Pai, por poder te adorar, Pai. Te agradecemos pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Queremos agora te entronizar louvores, Pai, e dizer que o Senhor é bem-vindo aqui, Pai. Em nome de Jesus, guarde nossas casas e nossas famílias. Amém. Essa é a hora da Graça e paz seja sobre a vida de cada um que está assistindo. Estamos aqui nessa noite, mais uma vez, para trazer uma palavra de ânimo, de conforto para o seu coração. E eu quero compartilhar um versículo bem pequeno, mas que hoje de manhã falou muito ao meu coração. Está lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, o versículo 3. Fala assim: suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. E aí, na minha meditação diária, veio esse versículo, e aí vem um texto, explicando. Eu quero ler só 2 frases na sequência desse versículo. Fala assim:
Se você quer ser cristão, não será fácil. Isso não é coisa para fracos. E aí eu fiquei assim, meditando a respeito disso nesse dia. E é uma palavra assim bem forte, né? Ser cristão não é algo para quem é fraco. A gente tem vivido dias de muitas incertezas, mas o nosso coração em todo tempo está crendo no Senhor. E quando a gente ouve isso, né, dá um certo impacto de você pensar, como que eu tenho me portado durante esse tempo, como que eu tenho me sentido durante esse tempo, porque quando você olha em volta, você vê tantas coisas difíceis. E às vezes o sentimento que vem no nosso coração é um sentimento de fraqueza, né, de impotência, o que eu posso fazer, como que eu posso me portar diante de tudo isso que tem acontecido. E aí essa palavra assim, veio de confronto ao meu coração nesse dia, me trouxe assim, um impacto de falar, você como cristão, você é forte. A gente crê na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A gente crê naquilo que são as promessas do Senhor para a nossa vida, e esse é o tempo da gente tomar posse de todas essas promessas, da gente viver mesmo plenamente tudo aquilo que a gente crê. É hora de colocar a nossa fé em ação, né? Não apenas sentir, mas ao mesmo tempo agir. Agir de forma que a palavra de Deus nos ensina, de forma que a palavra de Deus fala conosco e nos possibilita. Então, em meio a tantas circunstâncias, em meio a tantas coisas difíceis que nós temos enfrentado, que seja o tempo de você se portar como um cristão forte, que vence todos esses desafios, que não se abala, que não se deixa levar por aquilo que é externo, né? Mas que crê somente naquilo que é a palavra de Deus, naquilo que o Senhor já determinou sobre as nossas vidas. Então, eu queria trazer essa reflexão, essa palavra de ânimo mesmo para o seu coração, que da mesma forma que trouxe um impacto, né, para o meu coração, que possa trazer esse mesmo impacto para o seu coração nessa noite. É isso que eu queria deixar com a igreja, compartilhar nessa noite. Amém. Boa noite, paz e graça. Bom, bênção, né? Ouvir isso tudo que a pastora Paula fala, traz aqui para nós. Hoje eu estava pensando sobre o nosso Réveillon, né? Não sei com quem que você passou seu Réveillon, se você passou seu Réveillon com sua família, com seus amigos, com os irmãos da igreja, né? Que são uma continuação da nossa família. Mas quem diria que nesse Réveillon para 2020, com tantos sonhos, com tantos planos, com tantos projetos, com tantas agendas, né? E de repente a gente estaria em julho, nós já estamos na metade do ano, né? Nós já estamos no mês 7. Já a metade do ano de 2020 se foi. E quem diria que nós teríamos, assim, um momento tão diferente, tão único, né? Hoje eu ainda comentava mais cedo com a pastora Paula, quem diria, né, que a gente entraria num supermercado, tendo a nossa temperatura corporal aferida na entrada de um supermercado, utilizando luvas, utilizando máscaras, álcool gel e todo esse clima instaurado, né? Há um clima assim de incertezas, há um clima angustiante no ar. E tudo isso que vem acontecendo tem sido assim, abate mesmo os nossos corações, inclusive daqueles que são cristãos, daqueles que são fiéis, daqueles que temem ao Senhor. Então, nessa noite eu quero ler com você um texto, retomar um texto que ele fala muito ao meu coração, e eu conheci esse texto no início da minha conversão, e eu achei ele tão lindo, e hoje o Espírito Santo me lembrou esse texto. Eu quero repartir com você que ele está lá em Colossenses, no capítulo 1, no verso 15. E ele está falando a respeito da supremacia da pessoa de Cristo. E diz lá assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criados todas as coisas, nos céus e na terra,
as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tivesse a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz através do seu sangue derramado na cruz. Então é 1 Colossenses capítulo 1, do verso 15 até o verso 20. Sabe, irmãos, quando a gente fica nesse lugar, né, de viver o dia a dia, de observar as coisas, de assistir um jornal e de ficar muito ligado com tudo isso, um abatimento vai vindo sobre o nosso coração. Então, quando a gente percebe, a nossa força está pequena, e aí bate uma angústia, algo ruim no nosso coração. E, inclusive, de nós que temos fé, que nós que temos o Senhor, nós que tememos a Deus, sabe? Então, quando a gente olha para a verdade, que é a palavra de Deus, quando a gente olha para as Escrituras, é ali que o nosso coração é fortalecido, é ali que a gente lembra de a quem nós pertencemos. Você tem um dono, e o seu dono é o Senhor. Você tem um Senhor, e esse Senhor é Cristo. E Ele fez não apenas as coisas que eu e você podemos ver, mas Ele fez todas as coisas, quer sejam visíveis ou invisíveis. Quando fala aqui que Ele é a imagem do Deus invisível, quando fala lá em João, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o Senhor deixou sua glória, deixou o céu, deixou todas as coisas e veio vestir uma roupinha justa e apertada no seu corpo aqui nessa terra, para que através disso, desse período de 33 anos que Jesus ficou conosco aqui nessa terra, Ele pudesse revelar a nós um Deus invisível. Mas não apenas um Deus, Jesus veio e revelou a nós um Pai, né? Que ainda é muito além, essa figura do Pai, o Pai nosso que estás nos céus, e tudo isso que Jesus veio trazer. Quando ele fala assim, dos poderes, que todas as coisas foram criadas, né? Lá em Apocalipse, quando fala assim, que todas as coisas já estavam escritas no livro do Cordeiro. E todas as coisas estavam escritas antes da fundação do mundo. Então lá já estava toda a história de Cristo, já estava a minha história, a sua história, todas as coisas consumadas. Quando Deus disse lá em Gênesis 1, haja luz, e houve luz. Naquele Gênesis, na verdade, todas as coisas já estavam completas, já estavam plenas no coração do Senhor. E Cristo estava lá, neste lugar. Ele é o princípio e Ele é o primogênito. E o que diz isso? Ele é o único filho, o primeiro filho de Deus, né? Ele é a primazia. Então, quando Cristo vem e habita entre nós, Ele também se torna o primeiro irmão de muitos irmãos. Ele nos reconciliou através da cruz e derramando o seu sangue, como fala lá, né? Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, aprove ao Senhor fazer toda essa obra, todo esse sacrifício, e Cristo é o centro. Todas as coisas subsistem em Cristo Jesus. Então, toda essa obra, sabe, irmãos, quando diz que Ele é o cabeça da igreja, nós não somos alguém, um corpo que anda sozinho. Não, nós temos um cabeça. E o cabeça da igreja é Cristo Jesus. Então, quando a gente pensa na grandeza da obra de Deus, na completude da obra de Cristo nessa terra, então nosso coração pode encontrar paz, sabendo que Ele é soberano, sabendo que Ele tem nas suas mãos todo o controle, nada foge do controle das mãos do Senhor. A gente pode passar pelas adversidades, nós vamos passar pelo dia bom e nós vamos passar pelo dia difícil, assim como todas as pessoas nessa terra, quer sejam ímpios, quer sejam justos, quer creiam ou não no Senhor, nós podemos passar pelas mesmas tribulações. A diferença, irmãos, é que a gente sabe onde recorrer. É que eu olho para essa palavra e falo, Senhor, quão grande é o Senhor,
quão maravilhosos são os teus feitos. Então eu encontro descanso em saber que eu tenho um Pai que Ele é soberano sobre todas as coisas. E esse texto me lembra muito um outro, que eu também quero compartilhar, e também é um poema como esse, né? Ele é um hino de louvor a Deus e está em Romanos, no capítulo 11, a partir do verso 33, e diz assim: ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele lhe recompensasse? Pois dele, para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então vem falar sobre isso. Escuta, quem que estava lá no princípio? Quem aconselhou o Senhor? Quem lhe deu primeiro para de repente achar que pode receber, né, conselhos do Senhor? É interessante quando Jó questiona a Deus, passando por aquela grande tribulação em sua vida, e Deus ouve tudo aquilo com grande paciência, né? A gente vê Jó discorrer seus questionamentos e colocar diante do Senhor, e ali está uma prova de que Deus não tem dificuldade com as questões do nosso coração. Ele continua sendo Deus, Ele continua no mesmo lugar. E aí Jó questiona tudo, e Deus pergunta para ele assim: escuta, onde você estava? Né? Onde você estava quando eu medi as águas dos mares com a concha das minhas mãos? Né? Onde você estava quando eu estiquei o cordel e medi as extremidades da terra? Então me lembra esse texto aqui. Escuta, quem que foi o conselheiro do Senhor? Né? Para que depois buscasse dele uma recompensa. Então nós precisamos, irmãos, lembrar o nosso coração de que a gente tem, né, esse lugar no coração do Senhor, que a gente está engajado com uma obra que é muito maior que eu e você, mas que é uma obra que fala a respeito de nós, que fala a respeito do todo, que fala a respeito da igreja, que fala a respeito da obra, do cumprimento do ministério de Cristo nessa terra. Então, nos dias que seu coração estiver abatido, nos dias que você estiver triste, nos dias que você estiver angustiado, eu quero te lembrar que você possa olhar para esse texto, meditar nessa verdade e lembrar o meu e o seu coração de que todas as coisas estão no conselho do Senhor. Quão grandes são os seus pensamentos, né? Como diz lá em Isaías, que os pensamentos do Senhor são muito, assim como os céus são mais altos que a terra, os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Quantas vezes a gente tem ideias excelentes a respeito de nós mesmos? Quantos planos você fez para esse ano de 2020? Né? O ano 2020, a visão perfeita, né? Quantos planos financeiros, quantas pessoas que investiram na Bolsa de Valores e tiveram grande prejuízo. Então, quantos planos o seu coração fez para esse ano? Mas então vem algo que desconstrói, que nos tira do eixo, né? Que muda tudo, que de repente, eu me lembro também da gente falando uma vez na faculdade a respeito do nosso modelo acadêmico escolar, né? Que a gente senta ali e tem uma pessoa nos ensinando, que ele é detentor do saber, do conhecimento naquela área, ele é o especialista, ele é o professor. E a gente está tudo ali sentadinho, e é assim, dos mais pequenos até os que estão lá fazendo, né, as pesquisas e todos aqueles que são estudantes. E diferente do modelo aristotélico, né, que era o modelo que Aristóteles saía caminhando e ensinando os seus discípulos, assim como Jesus, que saía caminhando e ensinando os seus discípulos com as coisas simples da vida, falando com eles de parábolas e ensinando os seus corações. Agora imagina nós, hoje os nossos filhos, inclusive a nossa faculdade, que a gente concluiu recentemente, estão lá sentados, daquela mesma forma que estavam lá sentados, daquela mesma forma, assistindo convencionalmente uma aula. Agora não tem mais ninguém nessas salas. As salas estão vazias e as pessoas precisavam ir para suas casas e assistir aulas online. Olha que coisa radicalmente contraditória. Quem imaginava isso? Uma escola vazia, uma escola onde não tem os alunos, não tem mais o prédio. E aí as pessoas ficavam questionando: nossa, há quantos séculos que o estudo é do mesmo jeito, né? Todo mundo sentadinho ouvindo o professor. Mas agora todo mundo mudou e há uma inquietação,
né? Esses dias estava assistindo uma live lá sobre a escola dos meus meninos, e as pessoas questionando lá na live, escrevendo muitos textos. Eu quero a escola de volta, não tem problema, dá um jeito, como se estivesse no poder da escola. E a gente sabe que não está, né? É algo de força maior. Então, nós precisamos lembrar o nosso coração de que tudo mudou, mas que nada saiu do controle das mãos do Senhor. Nós temos um Pai, um Deus que não perde o controle de coisa alguma. Então, no dia que você estiver angustiado, no dia que você estiver abatido, louva ao Senhor. Como esses dois textos que eu li, eles são hinos de louvor a Deus. Eles declaram a grandeza do Senhor. Eles declaram o quão grandes são os seus pensamentos, a supremacia de Cristo, o plano, o projeto de Deus que é perfeito, que é completo. Então, que você não perca essa dimensão no seu coração, de que o Senhor continua no controle, de que Ele é o Senhor da minha vida e da sua vida, que no dia da angústia você pode clamar o Senhor, porque Ele não tem os braços encurtados, Ele não tem os ouvidos tampados, Ele vai te ouvir, e Ele tem um colo pronto para mim e para você, seja para enfrentar uma adversidade, seja para celebrar a vida, o Senhor está sempre pronto para nos acolher. Então, nessa noite eu quero animar o seu coração com essa palavra. Não perca o foco de quem o Senhor é na sua vida. Não se distraia com informações ruins, com negatividade. Ore por essas pessoas. Se você ouvir uma notícia ruim, não deixe aquilo entrar no seu coração e tomar como uma verdade. As notícias más, não deixe as más notícias tomar conta do seu coração. Mas então pega um caderninho, isso é tão bom. Anota lá, coloca como motivo de oração e descansa o seu coração disso, porque a verdade que tem que estar ali entranhada é sobre a soberania do Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor com mais um cântico, e se você tiver um pedido de oração, você pode colocar aí para nós, e depois a gente vai salvar esse vídeo no IGTV, onde você pode acessar. Amém, igreja? Jesus, assim, muitos confiam em seus carros, eu confio no Senhor, pois tenho um selo em meu peito que clama só por você, que clama só por você. Sou como um homem peregrino em terra distante. Sou como um homem que tem tudo, mas espera por algo maior. Só Deus, eu sou.
Amém. Vamos orar? Amém? Senhor Deus, nós agradecemos o Senhor, porque Tu és um Deus soberano. Obrigado, Senhor, porque o Espírito, ó Deus de Cristo, habita em nós, foi derramado sobre toda a carne, está sobre a igreja, consolando, nos edificando. Senhor, e que sejamos filhos que têm nos seus lábios hinos de louvor ao Senhor, um coração que crê em Ti, olhos que olham para os olhos do Senhor. Deus, a nossa fé está firmada em Ti, o nosso coração está apegado ao Senhor e não às más notícias. Ó Deus, nós sabemos que Tu és soberano, Cristo Jesus é a supremacia de todas as coisas, é onde nós podemos olhar e saber que Ele venceu, que Ele é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas e que nós estamos nele. E se estamos nele, se Cristo triunfou, nós também triunfaremos com Ele seremos vencedores, com Ele, ó Deus, nós nos encontraremos um dia para um grande banquete. Que essa noite o Senhor console a sua noiva, a sua igreja, com bálsamo, com ânimo, com alegria. Senhor, que possamos orar ao Senhor de todo o nosso coração, que possamos buscar ao Senhor enquanto podemos encontrá-lo. Ó Deus, e que a nossa alma encontre repouso, descanso, sentido, propósito em Ti, Senhor, porque todas as coisas subsistem na plenitude de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Por isso que essa paz agora encontre cada homem, cada mulher, cada família que nos ouve, que nos assiste, e que os nossos corações sejam consolados pela doce presença do Senhor. Obrigado, porque sabemos que não estamos sós, que o nosso coração e a nossa alma sejam alimentados pela esperança da glória eterna que está em Ti, Senhor. Nós Te louvamos e declaramos mais uma vez que Tu és o nosso tudo. Ó Deus, Tu és o Senhor a quem amamos. Tu és o desejado e o amado das nossas almas. Por isso nos chega mesmo, Senhor, para perto de Ti, que possamos ser atraídos com laços de amor e de misericórdia. Pai, que o nosso coração não se abale com as más notícias, mas que possamos estar firmes, firmados no Senhor, na rocha mais alta, na nossa torre segura, que é Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Abençoe, Senhor, a nossa igreja, cada um dos nossos irmãos. Abençoe a nossa nação, a nossa cidade. Ó Deus, em nome de Jesus, com bálsamo, com refrigério, com cura. Deus, mas acima de tudo, com espírito renovado na sua presença, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.